Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? Thiago Mendes vem ou não? A gente trouxe detalhes da ideia do São Paulo, até surgiu aí na quarta-feira informações de que o São Paulo negou a possibilidade de estar negociando, só que Alexander, eu banco a minha informação de que o São Paulo tenta essa liberação até sexta-feira. Respeito todas as apurações, só que no que a gente conseguiu apurar é de que sim, o São Paulo tá tentando aí, tá conversando com o Pitombeira para ele tentar essa liberação. Agora, desde o primeiro momento... O São Paulo com informação importante e exclusiva. Já havia dito para vocês alguns dias atrás que o Tricolor está gastando mais do que aquilo que estava orçado para a temporada. Até aí tudo normal, isso é super frequente nos clubes de futebol no Brasil. Mas no caso específico do São Paulo, há um problemão. Depois de fechar um acordo com o FDIC, um fundo de investimentos que vai captar cerca de 240 milhões de reais, o São Paulo se comprometeu a não gastar nada acima do que está orçado. E hoje, os gastos com o departamento de futebol estão 20% acima daquilo estabelecido para 2025. São Paulo tem a necessidade de reduzir de forma drástica e emergencial esses custos. Resta saber como é que o São Paulo vai conseguir fazer isso em meio a disputas de competições super importantes. Agora o Campeonato Paulista, daqui a pouquinho tem Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil. Esses 20% equivalem a uma redução de mais ou menos 3 milhões de reais por mês da folha salarial. Vale a lembrança também de que o Tricolor já conseguiu reduzir sua folha em relação a 2024. Depois da saída de mais de 17 atletas e apenas 4 contratações, houve um decréscimo de 1,5 milhão de reais por mês da folha. Mas o São Paulo precisaria reduzir ainda mais seus custos. Os 4 reforços contratados, todos sem custo. O Oscar, que veio livre, o Cedric Soares, que também estava desempregado, o Wendel, que rescindiu seu contrato com o Porto, além do Enzo Dias, que chegou por empréstimo ao São Paulo, envolvido numa troca que levou o Galo para o River Plate. Só para completar sobre o Tricolor, o São Paulo se prepara para o jogo contra o Novo Horizontino, em que ser eliminado não é permitido. Caso contrário, Luiz Ubeldia será dispensado pelo Tricolor. Hora de te explicar o que aconteceu. E retoma conversas com o empresário do Thiago Mendes, o Paulo Pitombeira, para contratar o atleta agora com a lesão do Pablo Maia. E aí eu deixo a pergunta para vocês, né? Primeiro você, Gabi. Você acha que ele é o nome ideal para a vaga, né? A gente até fez uma tier list ontem aí com alguns nomes que a gente sugeriu e tudo. E depois a gente até vai falar, porque o São Paulo também pede a reintegração do Ibali e o Negruti também para vir para o profissional. A coisa muda um pouco, por quê? Porque ele teve outras sondagens, teve outras ofertas, e aí agora o São Paulo tem que acertar as luvas contratuais ali com o Thiago Mendes para que ele seja contratado. Pelo que eu tenho de apuração, seriam 2 milhões de dólares em luvas para o Thiago Mendes, que seriam diluídas ali nesse tempo de contrato, né? O São Paulo fez uma oferta, então, né, para que a galera entenda o molde do negócio, que foi de 2 anos de contrato, então 2 anos de vínculo, e mais um que vira condicionado a metas, né? Então 2 mais um, pode virar 3 anos aí de contrato para o Thiago Mendes em cima de metas. Nesse primeiro ano, 2025, ele teria um salário menor, né? Que não teria essa inclusão das luvas, e em 2026 ele teria um up considerável no salário para já ter essas luvas pagas diluídas em contrato, né? Então o São Paulo fez fez uma oferta de salário crescente para o Thiago Mendes, né? Então esse ano ele enfim, ganharia menos, né? Então o teto do São Paulo, e aí, cara, na próxima temporada, né, em 26, caso ele tope essa oferta, ele já ganharia mais mensalmente também com essas luvas em contrato. É um desafio financeiro, é inferior à oferta do Galo, por exemplo, pelo jogador, mas é o São Paulo tentando uma composição pelo Thiago Mendes. Eu acho que passa, Spin, cara, pelo que a gente falava do Wendel, pelo que a gente falava de outros jogadores, né? Vontade do cara. Ele tem que querer e tem que abdicar da grana que os outros estão oferecendo. Ele tem a obrigação de fazer isso? Não. Mas é uma novela que se arrasta bastante, e acho que para a carreira dele ia ser interessante, né? Ele jogar, enfim, já chegaria titular, já chegaria jogando, então é algo que ele tem que considerar colocar na balança. Vai ter São Paulo, na pedra para essa partida. Rafael no gol, minha zaga seria Arboleda, Ferrarese e Alan Franco, de um lado Cedric Soares, do outro Enzo Dias ou Wendel, aí acho que a gente tá bem servido nessa posição na esquerda. O meio com Alisson, Marcos Antônio e Oscar, e na frente
Caleri e Lucas Moura. Esse seria o meu São Paulo. O chat até comentou do André Silva na última live, né, podendo sair jogando. Não acho que seria nenhum grande absurdo, embora, enfim, nosso Jonathan Caleri tenha ontem tido uma noite mais leve, né? Então a gente torce para que ele consiga fazer gols, que ele consiga voltar à sua boa fase, conseguir aproveitar a folga. A galera é foda, né? Como vazam as coisas, é um negócio impressionante. Mas assim... Deixa o menino se divertir, Bora deixa o menino chegar leve. São Paulo Futebol Clube, Thiago Mendes vem ou não? A gente trouxe detalhes da ideia do São Paulo, até surgiu aí na quarta-feira informações de que o São Paulo negou a possibilidade de estar negociando, só que eu, Alexander, eu banco a minha informação de que o São Paulo tenta essa liberação até sexta-feira. Respeito todas as apurações, só que no que a gente conseguiu apurar é de que sim, o São Paulo tá tentando aí, tá conversando com o Pitombeira para ele tentar essa liberação. Agora, desde o primeiro momento, falei que apesar do otimismo da diretoria, acredito ser muito difícil que o São Paulo consiga essa contratação até sexta-feira. Porque o São Paulo tentou em julho do ano passado, tentou em janeiro desse ano. A gente já sabe, se você sabe que já é uma novela, antiguíssima, que já é uma novela até chata. Então, assim, acho difícil de acontecer, mas o São Paulo de fato está tentando. Vai que consegue ali destravar alguma coisa, vai que o Al Rayyan fale, não, beleza, tá faltando aqui só mais 3 meses para o contrato acabar, vamos liberar, tá tudo certo e a gente resolve isso. Pode acontecer, então as conversas acontecem até essa sexta-feira e aí agora o São Paulo está tentando viabilizar esse negócio, porque o São Paulo entende também que é um tempo muito curto para você conversar, projetar, prospectar um novo volante no mercado que vai chegar para ser titular, porque o São Paulo está perdendo o Pablo Maia por um tempo ainda indeterminado, ele só deve voltar no segundo semestre, lá para agosto, setembro, quiçá outubro. Então não há tempo hábil para você conseguir buscar no mercado um nome que seria assim, chegamos com um volante bacana. Sei que muitos de vocês até perguntam de Casemiro, mas Casemiro ele não pensa em voltar para o Brasil tão cedo. Então São Paulo, a única opção que a gente tem até sexta-feira com esse tempo curto seria conseguir a liberação do Thiago. Então ali o Paulo Pitombeira está tentando essa liberação, está tentando a viabilidade dessa liberação. Até conversei com algumas pessoas ligadas ao atleta, olha, é muito difícil, abre aspas, é muito difícil de acontecer. Só que se ele vier para o Brasil agora, a tendência dele vir para o São Paulo. O que também não quer dizer muita coisa. Então para vocês verem como que tem otimismo da família, tem otimismo do jogador, tem otimismo do São Paulo, só que o principal, que é o Al Rayyan liberar, isso é muito difícil, é muito complexo. O Al Rayyan não quer dinheiro, o Al Rayyan quer o jogador até o final do contrato. Então, o São Paulo está tentando ainda, existe um otimismo dessa diretoria de conseguir essa liberação, é o único nome que é viável neste momento, mas a diretoria está tentando aí conseguir o Thiago Mendes até sexta-feira. Depois de sexta-feira só pode contratar jogadores ali que disputaram o estadual e aí só fica para a próxima janela de transferências, tá? Então a situação do Thiago tá mais ou menos nesse sentido. Eu não gosto de ficar requentando, trazendo muita coisa, mas como vocês me perguntam frequentemente sobre isso, tanto aqui nos comentários, quanto também o pessoal lá nas redes sociais me mandam DM, vocês veem o vídeo e me mandam lá DM, porque o vídeo aqui é uma vez só, né? Mas o pessoal sempre pergunta, então é importante a gente trazer o panorama que a gente conseguiu apurar nesta quarta-feira inteira, e aí trazendo a informação agora pela manhã, tá? Bora continuar? Agora saindo um pouco de mercado. Ferreirinho e Juan devem retornar para a partida contra o Novo Horizontino nas quartas de final contra a equipe de Novo Horizonte na segunda-feira. O Ferreira começou os seus treinamentos normalmente, está 100% recuperado, vai fazer toda a carga, todas as sessões de treinamentos com o Zubeldia e a tendência é que ele comece pelo menos no banco de reservas na partida. Ele alegou dores, né, no confronto contra a Inter de Limeira, onde ele teve a oportunidade de ser titular lá em Brasília, na época substituindo o Luciano, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
acabou ali não jogando muito bem. Desde então, no jogo seguinte contra o Velo Clube, o clube tinha alegado 2, e aí depois foi constatada ali uma pequena contusão na posterior da coxa, mas não demorou muito, ele já está retornando, vai estar disponível para o confronto contra o Novo Horizontino. Já o Juan também deve reunir condições, esse com menos certeza do Ferreirinha, mas pelo que eu conversei com algumas pessoas, a tendência do Juan jogar sim, tá? E aí fica a questão de que o Juan, eu não consigo cravar que o Juan vai ser reserva contra o Novo Horizontino. O Ferreira a gente já tem total certeza, mas o Juan tem a questão dos 3 zagueiros, né? O Zubeldia gosta do atleta, optou pelo camisa 22 na partida em que pela primeira vez na temporada ele jogou com os 3 zagueiros começando, que foi lá no Allianz Parque. Na época jogou Juan, Arboleda e Alan Franco, então é difícil da gente cravar 100%, ó, vamos fechar aqui de que o Juan será opção de banco de reservas, porque ele pode acabar de fato sendo titular na partida de mata-mata, caso o Zubeldia também opte por esse esquema de 3 zagueiros. Os 3 zagueiros eu já tenho falado para vocês aqui há um bom tempo. É um esquema que o Zubeldia utilizará com uma maior frequência, mas para especificamente no confronto contra o Novo Horizontino, não tenho ainda essa informação. Começaram os treinamentos agora, então quem sabe aí no decorrer da semana a gente consiga apurar alguma questão. Mas não acho que definitivamente o Zubeldia vai utilizar os 3 zagueiros. Acho que ele pode acabar revezando ali a depender do jogo, e eu até gosto dessa possibilidade. Acho que dá para jogar nos 2 esquemas. E aí... Estamos de volta aqui na TV para falar do São Paulo agora, Arnaldo. O negócio é o seguinte, o São Paulo contrata um pacotão de reforços para a base, com aprovação do time profissional. São Paulo contratou por elenco principal nessa janela o Oscar, o Enzo Dias, o Cedric e o Wendel. Ainda está tentando o Thiago Mendes aí, juntando moedinha para tentar contratar o Thiago Mendes para suprir a ausência do Pablo Maia machucado. Mas agora também chegou um pacotão de reforço para a base, com nomes que foram aprovados pelo Departamento de Futebol Profissional. Chegaram 2 jogadores com passagem pelas seleções de base, o Isaac Silvestre, zagueiro do Red Bull Bragantino, e o Matheus Ferreira, volante ex-Vasco. Além deles, mais 13 jogadores foram contratados para a base. Não sei se isso tem a ver com o projeto do São Paulo lá, de vender a base, ou negociar a base, ou fazer uma parceria com a base. Explica aí, Arnaldo. Explica aí, né? Explica aí, Casares, né? Vamos lá, Tironi. Eu acho que desde o ano passado tem uma mudança na política da base do São Paulo. Antes mesmo da parceria com o grupo que está para ser aprovado, o São Paulo era um clube que não contratou jogador para base, praticamente não contratava. A informação era pegar o menino dele e formá-lo categoria a categoria. Então, isso vinha se mostrando incoerente diante da política de base do Palmeiras, por exemplo, que sempre contratou os jogadores da base de outros clubes. Eles se mostravam interessantes. Melhor exemplo, Estevão, contratado junto ao Cruzeiro, certo? O São Paulo, aí no time campeão da Copa São Paulo, por exemplo, já tinha algum jogador importante contratado de outro. Era o caso do Hugo, o jogador que o Zubeldia mais gostava. Foi contratado ano passado, já com 19 para 20 anos. Teve uma lesão de ligamento cruzado, então não está agora em recuperação, mas já indicava uma mudança nessa questão da base. Mas como é que você contrata tanto jogador da base se você tem o time atual campeão da Copinha? Pois é aí que está. Esse incremento no investimento na base vai de encontro, como você mesmo falou, a esse, por enquanto, discurso do Casares com a parceria de incremento de investimento em jogadores abaixo de 20 anos, de uma forma que eles possam, alguns, reforçar o time principal e a maioria ter mercado e serem vendidos para o exterior, né? Então você contrata o jogador por um custo pequeno nesse momento e perceba que o investimento na base, você comparou, a matéria do Éder coloca isso, o investimento na base hoje
no São Paulo é maior do que no time profissional, né? Porque, imagino, tenham orçamentos separados e políticos separados e talvez já a participação desse sócio. O São Paulo precisa deixar as coisas claras. Você pede para eu explicar. Eu não tenho os números às mãos, nem os detalhes da parceria. O presidente não explica, né? E ele, presidente, quando ele se pronuncia, dois dos pilares desse meu segundo mandato são, né? Um é o incremento da captação de jogadores da base, que a gente está vendo aí. Outro, a questão do fundo de investimento, a readequação econômica do time, a equalização de dívidas a curto prazo via fundo de investimento, o FIDIC, que está travando o investimento no time profissional. É aquela coisa, saem 17, 18 da folha de pagamento do time profissional, entram 4. Isso a gente tenta explicar ao torcedor, mas quem tem que explicar ao torcedor com números, tal, com transparência, é o presidente do São Paulo. Só ele é capaz de explicar essa situação toda. Não adianta só explicar por conselho, né, que ele domina e que ele visitou no dia 28 de janeiro. Aliás, vai completar um mês agora, né, da visita dele ao conselho para uma espécie de sabatina. Eu não sou sócio do São Paulo, nem conselheiro. Acho que vocês não são também. O presidente do São Paulo deve explicações ao São Paulino, não só o conselheiro do São Paulo, sobre esses passos econômicos que estão sendo dados, tanto na base quanto na equipe profissional.